Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos começar a reflexão com uma cançãozinha. Padre Marcelo gravou essa canção. Eu acho que ela é bem profunda e tem a ver com aquilo que a gente está celebrando aqui. A minha vida é do Mestre, meu coração. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida de novo, vamos juntos? A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A ti eu entreguei o barco do meu ser, entrei em mar afora, e o resto da música eu me esqueci, esqueço toda hora. Vamos fazer a parte bonita, a minha vida do Mestre? A minha vida é meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Jesus está dizendo que é para nós não chamarmos ninguém de mestre. A gente vai entender essa palavra. A palavra de Jesus que nós acabamos de ouvir, ela é um pouco dura, não é? Dura contra os fariseus, os escribas, dura contra aquelas pessoas que pregam uma coisa e praticam outra. Às vezes alguém poderia, quando ouve uma palavra dura, diz assim no coração: a minha sogra poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Não é? O meu patrão poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Fulano de tal poderia estar aqui para ouvir essa palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem um cunho pessoal. Especialmente nessa quaresma, a palavra de Deus precisa encontrar uma acolhida dentro de mim e de você, a ponto de nos fazer de fato pensar quais são as nossas ações. É claro que Jesus, já havia entre Jesus e os fariseus uma fratura. Ali não dava liga, não dava. Justamente pela falta de autenticidade dos fariseus e escribas. Jesus disse: olha, eles ensinam uma coisa, eles têm autoridade, eles estudaram. Porém, eles não praticam aquilo que eles estudam. E Jesus dizia às pessoas: vocês podem até ouvir o que eles ensinam, mas vocês não podem fazer o que eles fazem. Não podem praticar o que eles praticam. Jesus ainda diz, que eles se sentaram na cátedra de Moisés. Olha que expressão interessante. Lá no Antigo Testamento, Deus havia prometido a Moisés que enviaria um profeta como ele, ou mais poderoso que ele. Quem foi Moisés? Moisés foi o grande legislador, aquele que recebeu de Deus as tábuas com o quê? Com os mandamentos. Moisés era grande referência da lei para orientar o povo. Então, pensando no cumprimento dessa promessa, de que Deus enviaria um novo Moisés, as sinagogas do tempo de Jesus, elas tinham uma cátedra, uma cadeira vazia, justamente para representar a espera daquele que chegaria. Mas os fariseus se sentaram nessa cátedra. O único digno de sentar naquela cátedra, e era para ele que estava preparada, era Jesus. Mas os fariseus quiseram tomar o lugar de Jesus, quiseram tomar
o lugar de Deus. E daí vem justamente essa questão. Mas por que os fariseus fizeram isso? Por uma questão humana, irmãos. Os fariseus faziam as coisas, praticavam a religião somente para aparecer, somente para a sua exultação, somente para conseguir os seus fins. Quando nós entendemos que Jesus é o nosso mestre, nós nos colocamos em posição de aprendizado. Significa que nós não somos o fim das coisas. E nós não podemos utilizar a religião, não podemos utilizar a palavra de Deus para o nosso benefício. Precisamos sim aprender da religião e aprender da palavra de Deus. Dentro de cada um de nós paira um pouco de inautenticidade. A palavra que Jesus usou hoje é hipocrisia. De vez em quando, a gente atende algumas pessoas, nós padres atendemos alguma pessoa, especialmente as mulheres. Padre do céu, na rua o meu marido é um lorde, trata bem todo mundo, mas quando chega em casa, eu já vi algum sorrisinho de boca torta aqui, hein? Depois vocês vão para a confissão. Caríssimos irmãos, Jesus está dizendo que o nosso modo de ser com Deus precisa ser o modo de ser com todos os irmãos. O modo de ser claro e autêntico com Deus precisa ser uma busca nossa. Enquanto temos vida, nós precisamos ter essa busca de sermos unificados por dentro e não divididos por dentro. Jesus continua, Jesus diz assim, olha, na terra não chameis ninguém de pai. Quem é que chama o seu pai de pai? Levanta a mão. Está todo mundo descumprindo a ordem de Jesus ou não? Não, nós estamos entendendo. É claro que o nosso pai é pai. Está lá o meu pai e a minha mãe nessa hora, lá em casa, sentados assistindo a missa. Mas irmãos, quando Jesus está dizendo para nós não chamarmos ninguém de pai, o pai é aquele que dá a vida. A nossa vida depende exclusivamente de um único pai, que é Deus. Além disso, quando nós chamamos a Deus de pai, precisamos entender que todos nós somos irmãos. E por sermos irmãos, não há ninguém que seja melhor do que o outro. Por sermos irmãos, nós precisamos de fato entender que o nosso tratamento uns com os outros precisa ser igualitário. Os fariseus queriam ser reconhecidos como supremos, como mais altos, como mais importantes. Durante esse período quaresmal, a gente precisa justamente lidar com esse sentimento. Às vezes nós nos achamos melhores que os outros. Jesus disse ainda, vocês amarram pesados fardos nas costas das pessoas. Os fariseus pregavam uma religião pesada e difícil de ser praticada, a ponto das pessoas acharem que era impossível estar próximo de Deus. Nós somos convidados a viver uma religião leve. Eu não estou dizendo uma leveza superficial, mas é possível sermos profundos e sermos leves. Não apontar o dedo para as pessoas, não ficar julgando as pessoas, não achar que porque a gente pertence a um movimento ou a outro, ou a gente faz alguma coisa na igreja, ou porque nós estamos mais perto do padre ou do bispo, que nós somos melhores ou mais importantes. Não, quando chamamos Deus de Pai, nós entendemos que os irmãos que somos iguais. Jesus ainda está dizendo, não chameis ninguém de mestre. Uai, por que não, né? Eu fui lá em Roma fazer um mestrado, eu sou mestre em teologia. É isso que Jesus está falando? Não, não. Quando o Senhor está dizendo que não é para chamar ninguém de mestre, o Senhor está dizendo que cada um de nós está como que numa escola, onde só tem um guia, onde só tem um professor. Quem é? Jesus. Para você que está nos acompanhando em casa, preste atenção como as igrejas são feitas e como esse santuário é feito. A câmera vai abrir um pouquinho, dá uma olhada para todos nós que estamos aqui. Quem é que está no centro desse santuário? É o altar, não é o padre, não é nenhum de nós. Significa que na Sagrada Liturgia, o grande mestre, o grande guia, o grande professor é Cristo. E também eu, apesar de presidir a celebração, estou sempre voltado para o Cristo.
O Cristo é o nosso grande guia. Mas por que nós precisamos entender isso? Porque também às vezes na comunidade tem gente que diz assim: eu não vou à igreja, porque lá na igreja tem gente que faz isso, isso e aquilo. Como se o outro fosse a nossa medida. Para você que está em casa, o seu irmão, o outro que faz isso, aquilo, não é a sua medida, não é a minha medida. Nós temos uma única medida, um único parâmetro, um único objetivo, que é o Cristo. Aquele que fala e faz. Quando a gente vai à igreja, porque nós reconhecemos que somos humildes. E Jesus acabou de dizer na palavra: os humildes serão o quê? Exaltados. Quem não é humilde não se mistura, porque acha que já está exaltado. Eu quero finalizar a minha homilia com a palavra do profeta Isaías. Estamos falando de mestre e de aprendizado, mas o profeta Isaías nos dá uma indicação linda para praticarmos a quaresma. Olha o que o profeta diz: tirai a maldade das vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Cada um de nós, irmãos, tem uma pontinha de maldade no coração e na mente. É por isso que a gente se confessa. Mas esse período quaresmal seria muito válido se reconhecêssemos quais são as maldades que praticamos. Pela palavra, pelo pensamento, pelas ações. E mudássemos alguma coisa em nós. Aprender a praticar o bem. Olha que exercício maravilhoso. Aprender a praticar o bem. Dona Josefina, 95 anos, dona Josefina. Pois é isso, né? 95, né? Não está ouvindo muito bem, dona Josefina? A minha avó também tinha o nome da senhora, Josefina. Olha só, até os 95 anos, a gente está sentado em direção ao altar. Até os 95 anos, a gente precisa aprender uma coisa todos os dias, que é praticar o bem, que é sermos bons. Parabéns pelo aniversário da senhora, viu? Eu acho que a família que está aqui é a família da senhora, é a filha, as netas, bisnetas, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que na altura da nossa existência, que na altura das nossas vidas, a gente aprenda a evitar o mal, a praticar o bem e a ensinar as pessoas a fazê-lo também. Esse nosso mundo está carente disso. Está carente de gente boa que faça coisa boa. Sejamos Jesus na vida das pessoas que se encontrarem conosco. Plantemos todos os dias uma sementinha boa no coração de todos. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.